Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica ao vivo no canal Estúdio Fapcom no YouTube. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho comigo Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. E nesse fim de semana acontece a edição 2016 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E nessa semana perguntamos para você, através das nossas redes sociais, na Voz do Ouvinte, a sua sugestão de tema de redação da prova. Essa semana, o Ministério da Educação, MEC, determinou que o exame será adiado em 364 locais de prova, que estão ocupados pelos manifestantes. Assim, mais de 240 mil candidatos farão a prova apenas dias 3 e 4 de dezembro. E no panorama de hoje você confere também. Tragédia de Mariana completa 1 ano nesse sábado. Marcelo Odebrecht deve permanecer preso até dezembro de 2017. Multa cobrada de Nestor Severo será destinada totalmente à Petrobras. O governo do Rio de Janeiro apresenta medidas para equilibrar as contas públicas. Brasil tem 5 estupros por hora em 2015, segundo o levantamento. Novo remédio pode reduzir formação de placas nocivas no cérebro com Alzheimer. As eleições presidenciais americanas e a previsão do tempo para o fim de semana. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, qual o seu palpite para o tema da redação do Enem 2016? O nosso ouvinte, Gustavo Andrade, comentou que acredita que o tema será a transição demográfica no Brasil, já que a população está envelhecendo. O Enem foi um tema polêmico essa semana, até houve boatos de que iria cancelar o Enem, né? Por conta das diversas escolas ocupadas e, como a gente já disse, as provas que serão adiadas nos locais de prova, né? O Enem 2016 acontece esse fim de semana, nos dias 5 e 6 de novembro, e essa semana o Ministério Público Federal do Ceará entrou com uma ação civil pública, pedindo a suspensão do exame, como a gente falou, para todos os mais de 8 milhões de candidatos. Mas a Justiça Federal do Estado negou o pedido do procurador, que foi o Oscar Costa Filho. Bom, obrigada, Gustavo, pela sua participação aqui no Voz do Ouvinte. Mande também a sua opinião na nossa página do Facebook, facebook.com/Rádio Fapcom, e no nosso Twitter, @Rádio Fapcom. E já vamos ler mais respostas do Voz do Ouvinte. Política. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a multa a ser paga por Nestor Severo deverá ser integralmente depositada nas contas da Petrobras. O ex-diretor internacional da estatal se comprometeu a devolver cerca de 17 milhões de reais para reparar os danos causados pela corrupção. Anteriormente, 20% do valor seria destinado à Advocacia Geral da União. São 6h19 e o empreiteiro Marcelo Odebrecht deve ficar preso em regime fechado até dezembro de 2017. O acordo foi fechado pelos advogados da empresa com o Ministério Público Federal, de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo. O acordo, segundo o veículo, são de 10 anos de prisão no total, sendo 2 em regime fechado. O empreiteiro está preso desde junho do ano passado por suspeita de envolvimento no esquema de desvios de dinheiro da Petrobras. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou, nesta quinta-feira, para impedir que um réu em ação penal possa assumir a presidência da Câmara, do Senado ou do próprio STF. O julgamento foi interrompido por pedido do ministro Dias Toffoli, alegando precisar de mais tempo para analisar o tema. Ainda não há data para a retomada da votação, por isso aqueles que já votaram podem mudar o voto. A disputa pelo comando da Câmara e do Senado acontece em fevereiro de 2017. Fapcom.
A Fapcom está com o projeto Fapcom de Portas Abertas, que pretende apresentar os cursos através de workshops, palestras e oficinas. O curso acontece no dia 26 de novembro, das 10 da manhã à 1 da tarde. Os interessados nos cursos de jornalismo, relações públicas, rádio, TV e internet, publicidade e propaganda, multimídia e audiovisual devem se inscrever pelo site fapcom.edu.br. Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica. Mãe, essa é a Ju, a minha namorada. Oi, Ju, tudo bem? Tudo. É a primeira vez que namora? Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las, e o Júlio, que era... Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br. Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega. Fapcom, excelência reconhecida. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio Fapcom. Panorama. A voz do ouvinte. São 6h23 e o nosso ouvinte Walter Venâncio comentou no nosso Facebook. Para fazer uso de temas atuais, que é comum nos exames do Enem, sugiro que para a redação do próximo exame, o tema do próximo exame sugiro: o papel da esquerda no momento político atual do Brasil, ajuda ou atrapalha? Bom programa para vocês. Obrigada, Walter, pela sua participação. Bom, se você ainda não deu sua opinião, deixe seu comentário na nossa página do Facebook Rádio Fapcom, facebook.com/Rádio Fapcom e no nosso Twitter, @Rádio Fapcom. Amanhã, dia 5 de novembro, completa um ano do rompimento da barragem de mineração na cidade de Mariana, em Minas Gerais, no distrito de Bento Rodrigues. O rompimento da barragem de Fundão da Samarco é considerada a pior tragédia ambiental do país e resultou em 19 mortes, destruição de diversas moradias e uma vasta camada de lama no Rio Doce, a região litorânea do Espírito Santo, matando toneladas de peixes. Segundo reportagem da rádio CBN, de acordo com o IBAMA, cerca de 40 milhões de metros cúbicos foram depositados no rio. A população prejudicada ainda vive em moradias provisórias e a taxa de desemprego é 5 vezes maior na cidade. 22 pessoas e 4 empresas, entre elas a Samarco, foram denunciadas. A mineradora foi multada em mais de 400 milhões de reais, mas recorreu, fechando um acordo com o governo federal de 20 bilhões de reais para a recuperação da bacia do Rio Doce. A negociação não foi fechada, porque não visava a população, que foi a mais prejudicada pela tragédia. Nessa quinta-feira, o presidente Michel Temer se reuniu com os governadores de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e do Espírito Santo, Paulo Hartung, para avaliarem medidas adotadas no município de Mariana. Na reunião também estavam os ministros Fernando Coelho Filho, de Minas e Energia, Sarney Filho, de Meio Ambiente, além dos representantes da mineradora Samarco. Tempo e temperatura.
O fim de semana de provas do Enem será de chuva na capital paulista. No sábado teremos sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 15 graus e máxima de 21. E no domingo o clima será o mesmo, com mínima de 16 e máxima de 26 graus. Política. São 6h26 e o governo do Rio de Janeiro anunciou um conjunto de medidas para equilibrar as contas públicas. Entre elas estão o aumento do desconto previdenciário de 11% para 14% e aumento da tarifa do bilhete único de R$ 6,50 para R$ 7,50 em 2017. Segundo o governador do estado, Luiz Fernando Pezão, se as medidas não forem tomadas, a previsão é de um déficit de 52 bilhões de reais até dezembro de 2018. Mais de 5 pessoas foram estupradas por hora no Brasil em 2015, segundo dados do 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. No ano passado, foram registrados 45.460 casos de estupro, sendo 24% deles nas capitais e no Distrito Federal. E o estado de São Paulo teve o maior índice de violência sexual, representando 20,4% dos casos no país, um total de 9.265 ocorrências. Internacional. E na próxima terça-feira, dia 8 de novembro, acontecem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Mais de 225 milhões de americanos estão aptos a votar, e esse ano o número de latinos será recorde, mais de 27 milhões. A candidata democrata Hillary Clinton aparece vencendo nas pesquisas, mas após os escândalos dos e-mails e as investigações do FBI na Fundação Clinton, a diferença entre ela e o candidato republicano Donald Trump diminuiu. Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, em alguns estados, como na Flórida e na Carolina do Norte, os candidatos aparecem empatados. Fapcom. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Beco do Batman. Pela cidade. É um dos pontos turísticos da zona oeste de São Paulo, a Vila Madalena. Ele fica localizado nas ruas Gonçalo Afonso e Medeiros de Albuquerque. São vielas que abrigam uma galeria de grafites a céu aberto com trabalhos de artistas da década de 80. Nessa época, foi encontrado nos muros do bairro um desenho do Homem-Morcego dos quadrinhos. Isso começou a atrair estudantes de artes plásticas que começaram a grafitar desenhos de influência cubista e psicodélica. Os desenhos são constantemente renovados por artistas. O Beco do Batman é um lugar onde os amantes de arte urbana vão para apreciar as obras. Desde 20 de maio, o acesso foi fechado para carros pela CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, com barreiras de concreto para dar mais segurança aos moradores do bairro e facilitar a visita dos pedestres. O espaço também recebeu 13 pontos de iluminação de LED para que seja mais fácil ver os grafites também à noite. Foram investidos mais de R$ 65 mil na nova iluminação. Quem visita o lugar não pode deixar de ir no Lá da Venda, um armazém que possui produtos feitos artesanalmente e, na maioria, com produtos orgânicos. Lá, você encontra um restaurante com comida caseira, opções vegetarianas, além de uma loja de artesanato sustentável com vários produtos. Pela cidade. Então, toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade, que é postado toda quinta-feira no fapcom.edu.br/Rádio Fapcom e também nas nossas redes sociais, Facebook e Twitter. Saúde.
Uma nova droga em teste pode reduzir a formação de placas senes no cérebro dos pacientes com Alzheimer. Os testes clínicos, feitos no laboratório da farmacêutica Merck, envolveram 32 pacientes e os resultados promissores permitem que os estudos continuem. As placas senes são compostas pela proteína beta-amiloide, encontrado nos cérebros dos pacientes. E a droga tem como alvo justamente a produção dessa proteína, pela enzima BACE1. Esporte. Nesse sábado, o São Paulo faz o clássico contra o Corinthians no estádio do Morumbi, pelo Brasileirão. O jogo é às 7h30 da noite. Também pelo Brasileiro, o Santos vai até Campinas para jogar contra a Ponte Preta, às 9 da noite. No domingo é a vez do Palmeiras, que, para manter no topo da tabela, recebe o Internacional às 5 da tarde no Allianz Parque. E hoje, a FIFA anunciou os 23 candidatos ao troféu de melhor jogador do mundo de 2016. Na lista estão Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Antoine Griezmann e Luis Soares, que aparecem como favoritos na disputa. Neymar é o único brasileiro indicado e corre por fora. A entrega do prêmio acontece dia 9 de janeiro de 2017 e a escolha é feita pelo voto dos capitães e técnicos de todas as seleções do mundo, e também pelo voto popular disponível no site oficial da FIFA, fifa.com. No dia 2 de dezembro, a federação revela os 3 finalistas. E acabou mais um Panorama. Agradecemos a sua audiência pelo Estúdio Fapcom no YouTube e pelo nosso site. E aqui na faculdade também. Aguardamos até a semana que vem. Com produção, redação e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2016. Esse foi o Panorama. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação.